Boa noite. Eu gostaria de aproveitar esses momentos aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre a revista da Missão Portas Abertas. Inclusive, é uma revista que você pode solicitar através do e-mail falecom@portasabertas.org.br. Você pode obter uma gratuitamente. Ou você pode ligar no canal de relacionamento. O telefone é em São Paulo, código 11 2348 3330. Ok? Você pode se tornar um parceiro da Missão Portas Abertas. Pode se tornar um voluntário, né, como eu muitas vezes sou, e está compartilhando as coisas que vem na revista, que são assim excelentes oportunidades de conhecer o que está acontecendo no mundo da igreja perseguida. Os trabalhos são diversificados, existem trabalhos só para mulheres, existem trabalhos para jovens, que é o underground, né? E nós temos de vez em quando alguns projetos específicos, né? Esse aqui, por exemplo, é o projeto Mulheres do Caminho. Existem algumas viagens de campo, né? Existem as voluntárias que ajudam na divulgação dos eventos, visitando igrejas. Existem os secretários que respondem aos e-mails, fazem os contatos, alguns que ministram louvor, outros que ficam fazendo prospecção para outros eventos, divulgando, né, esse ministério, e outros para redação. Então, a Mulheres do Caminho, @portasabertas.org.br, é uma maneira como as mulheres podem se envolver nesse ministério, né? Nós temos conhecido agora, recentemente, a história de muitas pessoas que têm sofrido, famílias inteiras, em pleno século XXI, sofrido perseguição, que são realmente verdadeiros martírios, né? Recentemente, nós temos discutido muito sobre o caso do pastor Saed Abedin, que foi transferido para uma prisão pior ainda do que Evin. Evin era uma das piores prisões que a gente tinha ouvido falar no Irã, mas essa nova, onde ele está, é pior ainda, porque é uma prisão onde eles colocam prisioneiros políticos e esquecem deles lá. Alguns são, inclusive, colocados lá para sentença eterna. Ficam até morrer. Muitas vezes morrem pelo sofrimento. É uma prisão onde já não cabe o tanto de gente que tem lá, né? Bom, aqui você pode estar fazendo convite a seus amigos, né? Quando você recebe a revista, inclusive, você vai ter uma ficha que você pode preencher para o seu amigo receber também a revista gratuita. É muito interessante, né? O atual secretário-geral se chama Marco Cruz, é uma pessoa muito simpática, um jovem, né? É um ministério que tem muitos anos já no Brasil. Lá fora se chama Open Doors, tem uma história muito bonita, né? Sempre nós temos batalhado pelo dia de oração da Igreja Perseguida, e a gente divulgou recentemente o IDOP, né? International Day of Prayer, é o Dia Internacional de Oração pela Igreja Perseguida. No Twitter, a gente acabou de fazer uma boa divulgação sobre isso. São, por exemplo, aqui o trabalho na China, eles estão mostrando aqui, nessa revista, 38 anos. Uma equipe que tem trabalhado 38 anos ali na China, né? Assim, essa edição especialmente vem falando da China. Inclusive, uma boa notícia que nós temos da China é que a China, numa reunião que houve em Xangai, solicitou, através da Sociedade Bíblica de lá, que a igreja, as entidades, organizações religiosas estivessem participando no cuidado dos idosos, que eles estão com um grande excesso de pessoas idosas. Então, assim, é uma porta aberta ali na China. Mesmo assim, ainda existe muita perseguição. E aqui a gente vê na revista, né, vem sempre contando o que a gente tem que fazer, né? Eu queria mostrar uma coisa muito interessante, que é um caderno de alguém que escreveu em chinês. Olha só, que bonitinho. Não sei se dá para você ver direito aí. Aqui.
Ah, não, é aqui no campo. Tá vendo? Olha que bonitinho. Lindo, né? Um caderno escrito em chinês. Na verdade, isso aqui é uma Bíblia escrita à mão, né? Eles não tinham acesso à Bíblia impressa, então eles mesmos escreviam a Bíblia em chinês à mão. Como é interessante, né? A gente tem uma liberdade tão grande aqui que a gente não valoriza, mas esses cristãos, principalmente nesses países como a China, né, eles não têm encontrado abertura, nem liberdade, nem tolerância nenhuma e são muito perseguidos. Inclusive outras religiões também, não somente os cristãos, né? Os próprios muçulmanos são perseguidos na China também, né? Então, eles têm feito ali distribuição de materiais, treinamentos, né? E têm trabalhado com algumas minorias. Existem ali mais de 6 mil brasileiros, né? Uma igreja aqui muito bonita, no interior de Xangai, olha que igreja grande. Até uma coisa impressionante. Até vi outro dia também uma igreja que a comunidade Willow Creek, do pastor Rick Warren, estava inaugurando numa universidade, acho que em Hong Kong, recentemente. Assim, uma coisa impressionante. E eles continuam construindo, né? Existem algumas portas abertas, mas quando a gente começa a ver, por exemplo, aqui os relatórios de países como Paquistão, Tanzânia, Indonésia, Filipinas. Na Filipinas mesmo, vou ler aqui para vocês o que estava acontecendo lá. Na madrugada de 9 de setembro, rebeldes da Frente de Libertação Nacional Moro, MNLF, abriram fogo na cidade de Zamboanga, ferindo muitos habitantes, fazendo 250 civis de reféns, incluindo um pastor e a congregação inteira de uma igreja local. 4 dias depois, uma equipe da Portas Abertas esteve no local para auxiliar as famílias prejudicadas. Eles disseram: desde então estamos ajudando mais de 300 cristãos em 3 centros de refúgio. Alguns já têm demonstrado sinais de trauma, especialmente aqueles que perderam suas propriedades. Ore por eles e por nós, colaboradores da Portas Abertas, para que a sabedoria e a força de Deus estejam sobre todos nós neste momento de crise e de um colaborador. Então, aqui a gente vê, tem uma foto do exército filipino em volta da cidade, o exército filipino para enfrentar os rebeldes, né? Mas essa frente de libertação feriu muitos habitantes, inclusive, como eu disse, né? Habitantes que levou reféns e feriu alguns, como um pastor e sua igreja. A missão Portas está em campanha pela Síria, diante do que tem acontecido ali, os tumultos muito grandes. Você entra em apoiesiria.org. É fácil, apoiesiria.org, ok? Na Índia, Marrocos, são todos esses lugares, né, em que há perseguição hoje. De um grau maior ou menor, mas há. Aliás, repetindo aqui sobre o que aconteceu nas Filipinas, né? Os cristãos foram evacuados dessa cidade, dia 9 de setembro, pela Frente de Libertação Nacional Moro. Existe um livro que conta a história da missão, que se chama O Contrabandista de Deus, em que este homem, que foi o fundador da missão, né, conta como ele entrou, né, nos países chineses, por exemplo, no começo, na perseguição, quando era ainda pior, né, como ele conseguiu entrar e como ele se tornou um missionário ali, e depois desenvolveu esse ministério que nós hoje chamamos de Portas Abertas. A missão Portas Abertas, ela manda sempre um
seria um guia de oração, onde você tem a cada dia como orar por cada situação. Ontem, por exemplo, foi um dia de orar por Irã. O Irã, inclusive a gente sabe que tem havido assim um grande foco sobre o Irã, que é inclusive onde o pastor Said Abedin está preso, porque a perseguição lá é declarada. Apesar de constar na Constituição deles que eles devem dar liberdade às minorias religiosas, eles não dão. A lei deles é uma lei contrária. O islamismo radical lá, politicamente, também é muito forte. E o novo presidente tem encontrado dificuldades. Ele, apesar de ser moderado, ele é um pouco dependente, inclusive, do líder religioso máximo, que é o Khamenei, que esteve doente, a gente não sabe notícia mais, tendo dificuldade, né? O representante do Irã, o Zarif, está cuidando das negociações com John Kerry dos Estados Unidos e com os outros países do chamado P5+1, inclusive o Brasil. Né? O Irã ele quer uma liberação nas sanções econômicas e, ao mesmo tempo, ele quer manter um poder de continuar construindo um armamento nuclear, coisa que Israel é contrário, fortemente contrário, e isso dificulta porque os outros países são aliados de Israel e ouvem Israel. Então, nós estamos orando especificamente pela definição desses tratados do Irã. Inclusive, estava preso desde o Natal de 2012 um rapaz chamado Mostafa Bojba, condenado pelo Tribunal Revolucionário de Teherã, estava condenado a 10 anos de prisão, mas nós tivemos a boa notícia de que ele foi liberado, né? Então, aqui está um jovem que foi recentemente liberado da prisão do Irã. Aqui, quando foi feito esse calendário, ainda não se tinha essa notícia, mas Mostafa Bojba, Borbidar, na verdade, não Borbidar, ele foi liberado e foi uma grande surpresa. Né? Nós estamos contando também agora com a surpresa também em relação a outras pessoas ali naquele país. Mas hoje é um dia especial de orar pela República dos Camarões, onde diz que há indícios, né, de que as igrejas estejam sendo hostilizadas e fiscalizadas pelo governo. A gente tem que orar então por graça e sabedoria de Deus para os líderes e congregações, para que eles vençam ali essa perseguição. Amanhã, quarta-feira, vai ser dia de orar pela Península Arábica. Né? Alguém contou a um amigo que estava sonhando com o templo do Antigo Testamento. Suplique a Deus para revelar a mensagem completa da Bíblia para essa pessoa, que se chama Amad, por meio de sonhos e outros eventos, que ele entenda não apenas as leis do Antigo Testamento, mas Jesus Cristo também. Olha que interessante, o povo de origem árabe é um povo que tem muitos sonhos e visões. Muitos muçulmanos se convertem através de sonhos e visões. Deus se revela diretamente a eles. É uma coisa muito forte. Então, assim, eu tenho visto já pedidos específicos, não é a primeira vez, pedindo para a gente orar para que Deus se revele em sonhos e visões para esse povo. Né? Aqui está, então, mais um pedido. Para amanhã, Península Arábica. Vamos estar orando por essa pessoa chamada Amém. Amém. E eu queria ainda contar para vocês sobre o que veio na revista, nessa última revista, alguma coisa específica, né, que a gente tem se preocupado muito, principalmente aqui no Brasil, a situação, por exemplo, ali em Cuba. Né? A situação ali é de perseguição. Nós soubemos de alguns irmãos que estiveram recentemente em DC, em Washington, levando um pedido específico, porque ficou constatado que houve impedimentos de diversas maneiras, inclusive confisco de bens, dificultação de se conseguir registro para as igrejas, prisões, né? E muitas vezes outras formas de perseguição. Eu tenho certeza que, se você quiser depois pedir essa revista, esse já é o volume 31, número 11, né?
você vai poder ler em detalhes, né, sobre o que tem acontecido em cada país. São muitos países que são observados, né? Essa última revista ela falou muito sobre a China, mas eu vi também, por exemplo, um pedido hoje no Twitter pela Coreia do Norte. Nós divulgamos que eles têm enviado da Coreia do Sul para a Coreia do Norte através de balões a gás hélio. Eles põem bíblias ou porções bíblicas dentro de um balão e enviam por cima. E quando desce, então o povo está lá, já esperando para receber e ler, porque é grande a dificuldade de se obter ali um evangelho. E sabe que, além de tudo, né, o preço, quando se tem alguma coisa, o preço é altíssimo. Uma coisa interessante, nós vamos estar orando aqui no sábado pela Palestina. O pedido que eles colocaram aqui é o seguinte: interceda pelos cristãos de Gaza, em particular por aqueles que ocupam posições de liderança. Ore por sabedoria, por uma visão clara do Espírito Santo a respeito do que é e do que não é crucial para o reino do céu. Olha, eu queria mostrar para vocês aqui o pastor de Gaza. Você sabe que ali os conflitos são constantes. E ele consegue tirar uma foto assim sorrindo, né? Então eu acho incrível. Na Coreia do Norte, eles estão orando muito também. Como eu disse hoje, eu soube que morreram 80 cristãos na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Não sei exatamente quando foi, mas saiu essa notícia. E eles estão orando pelo presidente Kim Jong-un, que é inclusive bem jovem, né? Substituindo o pai dele, né? Orando pelos ministros para que haja mudanças reais e que o poder de Deus seja visível e haja uma reforma política e econômica ali em breve. Sabe que a perseguição é muito grande. Hoje também nós estamos vendo fotos sobre a Eritreia, onde eles estão tendo uma influência fortíssima do governo islâmico, de frentes islâmicas radicais no governo, e muitos muçulmanos foram nomeados em posições-chave do governo ali. E isso é um problema seríssimo, porque a perseguição aos cristãos evangélicos aumenta. Então, queridos, nós estamos aqui no Brasil ainda lutando com pequenas coisas, mas são coisas que poderão definir a manutenção da nossa liberdade. São coisas importantes, né? Nós temos que observar, né, o posicionamento dos políticos, onde que eles estão votando, se eles estão votando em questões, se as questões são bíblicas, se as posições são bíblicas dentro das questões, como por exemplo, né, a proteção da vida, no aborto e outras coisas mais. Mas especificamente a gente precisa entender que muitas dessas questões estão atreladas à questão da nossa liberdade. Porque, por exemplo, está havendo um problema seríssimo nos Estados Unidos com o chamado Obamacare, que é um plano de saúde em que todas as igrejas, inclusive todas as entidades religiosas, cristãs ou não, são obrigadas a estarem pagando o aborto das mulheres que fazem o seguro, que são suas empregadas. Então, algumas empresas cristãs estão processando, estão ganhando, mas lá a luta é feita individualmente em cada estado e a luta continua muito grande, né? Existe uma guerra no momento, uma guerra que pode estar colocando em jogo a liberdade religiosa do Brasil. E nós precisamos estar atentos para não perder aquilo que tem custado o sangue dos nossos irmãos em muitos outros lugares e desde muitos séculos atrás. Então, em nome de Jesus, vamos estar orando pela igreja perseguida, atentos às necessidades de oração, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.